Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje temos um tema dizendo aos nossos corações, do Senhor é a guerra. E o nosso texto? Amém, pastor. Nosso texto está em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 até o 49. Acompanhe aí. Davi replicou: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda esta congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo e, enfiando a mão na sua sacola, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda. A pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravada nele. E o gigante caiu com o rosto em terra. Amém. Temos aí uma história muito linda, muito conhecida, as crianças aí, né? Já estudaram sobre Davi e Golias, a gente sempre ouve falar, uma história, ela se estende essa história, mas ela especialmente tem muitas lições que nós podemos tirar dessa história para as nossas vidas. Eu quero aqui, pastor, dar um panorama sobre a questão dos livros de Samuel, né? Nós vemos aí os escritos de Samuel, claro que ele não escreveu sozinho, né? Ele teve ajuda de outros profetas, ele pegou relatos de outras pessoas, também morre Samuel e é continuado os escritos no nome dele, mais as histórias que ainda tinham que serem coletadas, né? Mas especialmente nós percebemos no livro de Samuel, nos dois livros, que são histórias assim relatadas, pastor, né? E esse falou e esse fez, então foram lá, voltaram, elas são narradas assim, histórias mesmo, né? Das pessoas, dos reis, o que aconteceram. Essas histórias pegam a transição dos juízes para os reis, quando então o povo de Israel pede um rei sobre si. Nessa época, Saul é o rei, né? Foi um rei reprovado por Deus. Portanto, nós temos na ênfase desses livros exatamente para nos mostrar a soberania de Deus. Uma pessoa que lidera, ela tem sucesso se ela liderar na direção de Deus, né? Ela é abençoada se ela caminha nos princípios do Senhor. Também, pastor, se ela é paciente para aguardar o tempo de Deus e para perseverar no que Deus sinaliza, sempre por fé, porque às vezes todas as coisas serão contrárias, mas se essa líder permanece por fé, então Deus honra o que Ele já estabeleceu na vida daquele e daquela que está governando. Então é uma lição muito linda que nós temos nos livros de Israel. Se você é líder em alguma área, é necessário que você possa ler primeiro, segundo Samuel. Você vai perceber que quem governa, quem lidera, quem reina sob a direção de Deus permanece, né? E nós louvamos ao Senhor por isso. Então nós percebemos especialmente, eu quero trazer ao seu coração nesse primeiro momento, sobre Davi realmente, né? Aí é uma história grande. Davi não foi convocado à guerra, ele era novinho, seus 3 irmãos foram convocados, apresentaram-se ao rei, estavam na guerra. Davi fazia aquela correria, pastor, vinha do seu pai,
até o local da batalha, levava alimento, via como estavam os seus irmãos, voltava com notícia ao pai, aí voltava para cuidar dos seus rebanhos, outra hora já deixava o rebanho com outro guarda para ir para lá. Nessa transição, quando ocorre tudo isso, Davi já havia sido ungido, né? Você vai lembrar quando Deus mandou então Samuel até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e ele ungiu Davi rei. A unção de liderar já estava sobre Davi, pastor, nesse tempo. Davi já sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha sido separado para liderar sobre o povo de Israel, né? Portanto, quando ele está ali para ter notícia dos irmãos, deixar alimento, ele ouve então esse guerreiro chamado Golias, né? Diz a história que ele tinha mais de 3 metros de altura. Era um guerreiro habilidoso, instruído na arte de guerrear desde muito criança, portanto, sempre vencedor, muito forte e muito temido por toda aquela região, pastor. Portanto, ele desafia então todo o exército de Israel, todos temem, ninguém tem coragem de encarar, sabe que era morte certa, olhando pelo âmbito natural da coisa, né? Mas então Davi, quando ouve os insultos, né, desse guerreiro, ele começa a perguntar o que esse incircunciso está falando. Ele está afrontando o exército do Deus vivo, porque ele bradava, pastor, vocês são o exército de Saul, né? Mas Davi tem uma visão espiritual da coisa. Ele diz, não, aqui não é o exército de Saul. Ele afronta o exército do Deus vivo. Portanto, dizer a você que, assim como Davi sabia quem ele era, o que estava sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz que quando Davi recebe a unção, o Espírito Santo de Deus se apossa da sua vida. Então, Davi sabia quem ele era, ele sabia a unção que estava sobre ele sabia o que Deus havia estabelecido. Então, quando ele percebe as afrontas daquele guerreiro, ele se incomoda, né? Ele não consegue ficar quieto, ele sabia que havia uma unção sobre ele para liderar sobre aquele povo, pastor. Então é necessário que você, e eu aplico ao seu coração, você e eu, nós precisamos saber quem somos, qual é a nossa herança, quais promessas estão sobre a sua vida e o seu povo, né? Quais são os seus direitos que Jesus Cristo conquistou, né, por nós e para você e para mim. Então é necessário que nós tenhamos todo esse conhecimento e transformemos isso numa experiência vivida. Até mesmo porque Davi, nesse momento, ele teve uma oportunidade que qualquer israelita tinha naquele momento, pastor, de transformar numa experiência viva uma promessa que já havia sobre o povo de Israel. Interessante, pastora, que a gente percebe nessa história que nem o rei Saul e nenhum dos que estavam ali, dos exércitos todo do rei, tiveram essa atitude de Davi, esse discernimento, né, que ali aquele filisteu, né, aquele gigante estava afrontando ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Então ele tem esse discernimento, ele fala, quem é esse que tem essa... fala desse jeito com o povo de Deus, né? Esse que não tem aliança com Deus, que não conhece Deus, quem é esse que está falando dessa forma? Deus vai me dar nas minhas mãos. Nesse momento, quando ele discerne isso, o que é que ele percebe? Não foi isso que Deus estabeleceu. Não é possível que Israel vai tombar na mão de um incircunciso, que nem teme a Deus, não tem aliança com Deus. Então, quando ele visualiza isso, ele diz, esse cara está derrotado, porque ele está fora do que Deus estabeleceu, né? Então, ele tem ousadia para viver, pastor, a promessa que já existe. Eu quero chamar o seu coração, a atenção nesse momento. Há promessas de Deus sobre a sua vida. Você não pode ficar sonhando com a promessa, se lembrando da promessa, chorando quando lembra da promessa. Aí vai um culto que toca no seu chamado, você chora de novo. Você precisa viver isso para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, os anos estão passando, talvez você está envelhecendo com essa promessa. E ele fala algo, pastor, interessante, ele fala, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Toda a terra saberá que Deus é Senhor sobre a tua vida.
que Deus é Senhor sobre a tua família. Toda a terra saberá que Deus opera pelas tuas mãos para a glória do seu nome. É necessário que vivamos isso, né? A questão do discernimento espiritual. Para de olhar as coisas naturalmente. Nós somos chamados, estabelecidos para discernir espiritualmente todas as coisas. Olha o momento que a nossa nação passa. O que você vive hoje, você precisa discernir isso espiritualmente, se posicionar conforme Deus estabeleceu. Pastor, é só nos posicionarmos no nosso lugar e tudo achará o seu lugar. Porque é assim que Deus estabelece, né? Outra coisa também, pastor, que esse gigante afrontando ali, quando ele vê Davi, despreza, né? Que qualquer um de nós desprezaria, pensaria, meu Deus, tira esse menino daí, franzino, né? Pequeno. Não tem condições, né? É uma injustiça. Sem armadura, sem espadas. Olha pois só. Então, Golias, além de desprezar Davi, ele profere palavras de maldição em nome dos seus deuses, dos deuses cananeus, sobre a vida de Davi. Davi, sabe o que Davi responde para ele? Olha, hoje eu vou cortar sua cabeça fora. Hoje, todo esse povo aí, ó, filisteu, vai ficar tudo cadáver. Hoje mesmo as aves dos céus vão comer, as bestas feras vão acabar com tudo. Hoje mesmo, sabe por quê? Porque Deus te entregou nas minhas mãos. Aleluia. Olha só uma coisa forte que nós precisamos aprender, queridos amados. Em nome de Jesus Cristo, eu digo a você, maldição do inimigo não acha pouso sobre filho de Deus, sobre quem está debaixo de promessa e sobre quem está sob o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Entenda isso. Às vezes a gente vê muitas pessoas que creem em Deus, entregaram sua vida ao Senhor, têm aliança com Deus, temendo a questão do mundo tenebroso. Igual aqui, né, pastor? O rei e os soldados com o maior medo. Exatamente. Qual era a diferença, amados, entre Davi e todo o exército de Israel e o rei Saul? A diferença é que Davi teve fé suficiente para viver a prática, a experiência viva do que ele já sabia na teoria. Assim, Deus está chamando você para viver esse Davi tempo. derrubou o seu gigante. Qual é o seu gigante, né? Qual é o seu gigante, né? Então entenda. Qual é a sua dificuldade? O que você tem vivido hoje que tem trazido medo para o seu coração? Exatamente. Eu quero que você olhe para essa circunstância que parece que é tão grande, parece que é maior do que você, mais forte do que você. Eu desafio você no nome de Jesus Cristo e faça um apelo ao seu coração, ao olhar para tudo isso, como Davi olhou para Golias. Ele olhou para aquele gigante. Ele não confiou na sua força, nem na sua habilidade. Ele confiou no poder do Deus vivo, a quem o chamou, se lembrou dele, o chamou e o ungiu para liderar sobre aquele povo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero que você se levante em nome de Jesus e diga, eu me levanto contra tudo isso, em nome do Senhor dos Exércitos. Quem vai entregar a solução de tudo isso nas minhas mãos é o Senhor, a quem sirvo, a quem tenho uma aliança, né? Assim como Davi representou Israel, o teu representante é Jesus Cristo. Davi venceu, todo Israel venceu. Jesus Cristo venceu e você venceu em Cristo Jesus. Amém, pastor? Amém. Vamos orar. Amém, vamos orar. Obrigada, Senhor Jesus, por esta palavra, Senhor, Deus, tão poderosa nos nossos corações. Essa palavra, Pai, que nos traz ânimo, nos traz fé, Senhor. Nos traz, ó Pai, a ousadia de crer e saber que nós servimos um Deus todo-poderoso, o Rei do Senhor dos Exércitos, que está ao nosso favor, que luta, que intercede por nós, que é o nosso representante, o próprio Senhor Jesus Cristo, que já venceu, Ele mesmo disse, eu venci o mundo. Graças e a nós, Deus. Ó Pai, estamos em Cristo Jesus. É verdade. E por estarmos em Cristo Jesus também somos mais que vencedores, como a Tua palavra nos afirma, Pai. Que essa palavra, que essa mensagem, que essa palavra oportuna de hoje chegue em cada lar, em cada coração, em cada família, em cada pessoa nesse momento, Pai. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção agradecidos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.